do nosso evento e a abertura oficial. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, por sua comissão de cooperativismo, tem a honra de recebê-los para o webinar Crise na Terceirização por Cooperativas nos Serviços Públicos. Este evento conta com o apoio da Comissão de Ação Social e Cidadania e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de ação solidária. E para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Constantino Salvatore Morello Júnior, o nosso presidente da Comissão Especial de Cooperativismo. Doutor, a palavra é sua. Boa noite a todos que nos acompanham e hoje falaremos da crise na terceirização por cooperativas nos serviços públicos, recebendo meu amigo Pedro Henrique Duarte. Dr. Pedro Henrique Duarte é bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador, pós-graduado em Direito Público pela Faculdade Baiana de Direito, mestrando em Desenvolvimento Regional e Urbano, é advogado titular do escritório Pedro Henrique Duarte, com atuação no contencioso e consultivo nos ramos de direito penal, administrativo e cooperativo. Este evento tem a promoção da Comissão de Cooperativismo da OAB São Paulo, apoio da Comissão de Ação e Cidadania da OAB, apoio institucional, doutora Patrícia Vanzolini, nossa querida presidente da OAB São Paulo, Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Gostaria de aproveitar, antes de passar a palavra ao doutor Pedro, para agradecer a toda a diretoria da OAB, principalmente ao nosso vice-presidente, Dr. Leonardo Sica, pelo apoio que tem dado à nossa comissão em todos os nossos pleitos. Muito obrigado ao nosso vice-presidente. Aproveito também para agradecer a toda a diretoria executiva da comissão. Faço na pessoa da primeira vice-presidente, Daniela Mencaroni Coloca do Amaral, do nosso segundo vice-presidente, Fábio Godoy Teixeira da Silva, e a nossa secretária-geral, Patrícia Alves Cabral, e a todos os membros da comissão. Aproveito para fazer um convite, todos que quiserem participar da comissão, acessem o site da OAB São Paulo, e lá tem um encaminhamento para solicitação, estão todos convidados a participar. Pedro Henrique Duarte, meu amigo, meu presidente, quando fui vice-presidente da Comissão de Cooperativismo da OAB Bahia, e também foi vice-presidente da OAB Nacional. A palavra é sua, Pedro. Muito obrigado por ter aceito o convite e ficamos agora com as suas palavras. Boa noite a todos. Quero saudar aí em nome do grande amigo Constantino Morello, que poucos talvez saibam, mas foi quem me apresentou o sistema OAB para criarmos, há alguns anos atrás, a Comissão de Direito Cooperativo na OAB Bahia. Me recordo, salvo engano, no ano de 2015, nós lutamos, conseguimos criar, posteriormente conseguimos criar a Comissão Federal e eu tive a grata satisfação e honra de tê-lo como vice-presidente aqui. Doutor Constantino, que é um profissional que sempre lutou pelos direitos e pelas questões inerentes ao cooperativismo, com muita garra, com muita dedicação, sobretudo com muito preparo. Mas quero deixar aqui externada a minha grande satisfação em tê-lo como amigo e como parceiro de luta aí no cooperativismo, como colega de Ibecop, como alguém que realmente tem lutado por esse ramo do direito que vem sofrendo aí constantemente violações, ataques e, por que não dizer, obstruções ao seu regular segmento enquanto ramo que atua, sobretudo, na possibilidade de permitir que haja prestação de serviços e fornecimento de bens de consumo num modelo absolutamente diferente do modelo capitalista que estamos acostumados a viver no dia a dia. Mas, indo agora
diretamente ao tema, que é a crise na terceirização de serviços públicos por cooperativas, eu acho que é um tema de grande importância, é um tema de especial relevância, e digo isso não por estar aqui como defensor do cooperativismo, mas, sobretudo, porque tenho visualizado ao longo desses anos de atuação aí, enquanto advogado, que a gente, na realidade, toma conhecimento do que é direito cooperativo de uma forma muito acidental. Logo no momento em que estamos na faculdade, a gente ouve falar no curso de processo do trabalho e direito do trabalho que cooperativismo é fraude, cooperativismo é desvirtuamento das relações de trabalho, e esse modelo pré-concebido e equivocado, ele, na realidade, traz uma grande consequência, que é a falta de conhecimento dos profissionais de direito. Eu não gosto muito do termo operadores, mas dos profissionais de direito, com relação ao tema. Não à toa, eu rememoro aqui que o Dr. Constantino, inclusive, foi membro também da comissão de estudos, quando não estava presidindo a comissão de direito cooperativo, e lutou arduamente para que tivéssemos a possibilidade de instituir a matéria de direito cooperativo como uma matéria, talvez não uma matéria obrigatória, mas uma matéria optativa, porque é um ramo como qualquer um outro do direito. Aqui eu ressalvo que não há diferença entre ramos. Eu, por exemplo, sou oriundo e sou advogado atuante no direito penal e no direito público, no direito administrativo. Acidentalmente, como a grande maioria dos profissionais de direito que atuam no ramo de direito cooperativo, caiu no meu colo o direito cooperativista e eu abracei. Como sempre, eu acho que o advogado ele precisa buscar um norte e ele precisa, sobretudo, buscar lutar por direitos, por interesses. E eu tenho um histórico de advocacia combativa, de lutas. O Dr. Constantino também tem esse histórico, e eu acho que isso é importante para quem está começando agora como advogado, para os advogados já atuantes, e, sobretudo, doutor Constantino, o senhor participou dos 2 eventos que fizemos aqui na Bahia, participou, acho que de 4 eventos, mas de 2 grandes eventos, e nós não tínhamos nenhuma participação nem aceitação de membros do Ministério Público, de membros do Judiciário. Me recordo que o saudoso desembargador Raimundo Antônio Carneiro Pinto, meu padrinho, recentemente falecido, participou como palestrante. O desembargador Sérgio Pinto Martins também participou como membro. O ministro Caputo Bastos também participou, mas nós não tivemos essa participação externa de público. Então, esses eventos são de grande relevância, sobretudo para aqueles que atuam no dia a dia, que precisam desse suporte da OAB enquanto instituição para poder efetivamente ingressar e, às vezes, se manter no mercado. Viemos de uma pandemia aí, a gente sabe o quanto tem sido difícil para os advogados, o quanto tem sido difícil para a advocacia como um todo. Mas, objetivamente tratando do tema, eu separei em 3 tópicos. Eu até fui questionado hoje se faria uma apresentação de slides. Eu acho que é melhor a gente falar um pouco da vivência e trazer a experiência prática e técnica para que a gente possa efetivamente apresentar ao público a matéria. E dentro dessa temática de crise na terceirização de serviços públicos através de cooperativa, eu tenho 3 pontos importantíssimos. O primeiro deles diz respeito ao desvirtuamento na contratação. O segundo, não menos importante, diz respeito à falha na fiscalização. E o terceiro diz respeito ao desvirtuamento do Instituto do Direito do ramo cooperativo, do cooperativismo como um todo. E aqui eu vou, antes de tratar desses 3 temas, pedir um breve parêntese para tratar de 2 circunstâncias que eu acho extremamente relevantes. A primeira delas diz respeito ao direito administrativo, às relações administrativas como um todo. A gente sabe que o direito administrativo regulamenta todas as relações, obrigações e contratos dentro do aspecto administrativo. E a terceirização de serviços públicos, não diferente das demais,
ela necessita se submeter e se sujeitar às regras do artigo 37 da Constituição, no que tange a serviços específicos de saúde pública, 197 e 198 também da Constituição Federal e a Lei 8080/90, mas, sobretudo, a Lei de Licitações, que há pouco tempo atrás houve uma alteração legislativa, né? Tivemos a promulgação de uma nova lei que alterou a temática de crimes e alterou algumas temáticas sob o ponto de vista procedimental administrativo. Dito isso, é importante, e aqui eu não estou tratando desse tema, por isso não vou me alongar, é importante que tenhamos em mente o primeiro pressuposto, a primeira premissa, que diz respeito especificamente a como se contratar. E aqui a gente encontra o primeiro óbice, doutor Constantino, que é o óbice da contratação. Ao mesmo tempo em que a Constituição Federal possibilita que você contrate através de terceiros a prestação de serviços públicos essenciais e continuados, nós temos também o óbice do concurso público. E isso não quer dizer que efetivamente há um conflito de atuações entre essas duas circunstâncias processuais. Por que eu digo isso? Porque nós temos visto aí o quanto o Ministério Público do Trabalho, o quanto o Ministério Público Estadual e o quanto o Ministério Público Federal, isso eu digo, gente, não aqui na Bahia, não, São Paulo vive a mesma realidade. Nós, presidentes, eu hoje não sou mais presidente de comissão, mas participei por 3 mandatos da comissão aqui da Bahia, e nós discutimos constantemente sobre essa temática no IBECOP, em outras instituições, justamente para a gente buscar uma solução. É muito comum que esses órgãos ministeriais ingressem com ações civis públicas, encaminhem recomendações, proibindo o gestor público de contratar terceirizadas ou contratar serviços terceirizados, sobretudo no que diz respeito à cooperativa. E esse breve parêntese que eu fiz é justamente para trazer à tona que nós tínhamos um modelo de serviços, sobretudo serviços públicos de saúde, que é o que mais a gente percebe essas contratações e, normalmente, esses desvirtuamentos, em que nós tínhamos o INPS, nós tínhamos a saúde suplementar e complementar, mas nós temos constitucionalmente o permissivo para que haja e possa haver a contratação de terceiros, dando especial atenção e preterindo, se a palavra for essa em relação aos demais, entidades sem fins lucrativos. Então, nesse sentido, a cooperativa ela nada mais é do que uma instituição associativa em que membros buscam um proveito comum, seja ele a venda de produtos, a fabricação de produtos, o plantio, a colheita, o fornecimento, ou seja ele o fornecimento de serviço. Nós tivemos em 2012 uma grande alteração legislativa, discutimos isso em alguns eventos anteriores, que é a 12.690, que trata das cooperativas de trabalho e que veio realmente no momento oportuno complementar a 5764 de 1971, que é uma lei que precisa de uma revigorada, precisa de uma reestruturada dentro das mudanças que nós temos fáticas ocorridas e que impõem essa mudança no ordenamento jurídico. Mas fato é que nós encontramos o primeiro óbice aí a partir do momento em que as entidades fiscalizadoras, inclusive deixei de citar aqui, tribunais de contas também, têm tido esse papel de obstar essa contratação de cooperativas. E, por outro lado, eu quero até deixar claro aqui, gente, que eu estou fazendo uma análise geral da situação, não estou atribuindo qualquer significativo ou qualquer circunstância dessa ou qualquer exemplo a nenhum ente. Eu estou falando de uma forma geral para que fique claro que é o que a gente vê no dia a dia, que é o que a gente efetivamente vê na prática. Dito isso, vamos voltar à temática e dizer o seguinte, o grande mote é que o gestor não sabe contratar, o gestor não sabe o que ele efetivamente precisa e ele normalmente busca na terceirização se livrar de um problema.
nós temos um grande mote aí, que é a lei de responsabilidade fiscal, a questão do percentual de 52% ou 54% de pessoal, e aí o gestor busca na terceirização de cooperativas uma forma de burlar essa lei de responsabilidade na cabeça dele, uma forma de pegar o problema do serviço público, seja ele de saúde, seja ele de qualquer outra modalidade de transporte. Até hoje, na Secretaria de Educação, nós temos visto terceirizações, mas o sujeito pega e simplesmente lança um edital para terceirizar o problema. E o primeiro óbice vem de que forma? A cooperativa, a gente brinca, tem um termo aí, quem atua no cooperativismo, que a cooperativa ela não pode ser de A a Z, ela não pode fazer de carvão a turbina de avião. Então, o que acontece? Normalmente, esses editais de licitação, eles vêm com uma significância relativa no que tange a esse preceito cooperativo, mas eles ampliam demais o leque de contratações, seja para direcionar, seja para facilitar a vida do gestor, seja para facilitar o procedimento licitatório, mas fato é que nós temos dentro dessa lógica um grande desvirtuamento na contratação. Por quê? Primeiro, porque o gestor ele não enxerga a cooperativa como um ente legal, ele enxerga como um instrumento para resolver o problema dele. Aí você pega o TCU, que em 98 baixou uma recomendação, depois a 05, se não me engano, em 2017, que ela regulamenta uma forma de contratação de cooperativa e que traz questões, às vezes, inócuas e que traz questões, às vezes, impeditivas da participação de cooperativa, porque quem preparou aquele material não atua com cooperativismo. E olha aí, gente, o comentário que eu fiz lá atrás, no que tange ao fato de não haver a matéria de direito cooperativo nas universidades, de todos conhecerem o direito cooperativo de forma acidental. Se tivéssemos uma matéria tratada corretamente, em que nós tratássemos esse ramo com todas as necessidades e ensinássemos e trouxéssemos ensinamentos aos alunos, aos profissionais de direito atuantes, no sentido de esclarecer o que é efetivamente o cooperativismo, nós não teríamos o primeiro impasse nessa crise na terceirização. Porque o desvirtuamento perpetrado pela gestão pública, ele estaria minimizado a partir do momento em que o gestor entendesse que ele não deve, por exemplo, contratar num procedimento licitatório de gari a médico para o município, que ele não pode contratar de motorista de ambulância médico no município, que ele não pode efetivamente contratar certas atividades. E aqui eu faço questão até de lembrar mais uma vez do meu saudoso padrinho Raimundo Pinto, desembargador aqui da Bahia e que era um grande escritor, que escrevia muito, que ele dizia o seguinte: aquela lógica e aquela dicotomia de atividade meio, atividade fim, a partir do momento em que o ordenamento jurídico trouxe à tona a edição legislativa em 2017, ela jogou por terra essa discussão de atividade meio e atividade fim. E ele dizia uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ele disse isso, eu ouvi algumas vezes pessoalmente, ouvi em palestras e li, escrevendo sobre isso, que dizia o seguinte: o objeto da terceirização ele é a especialização. E o objeto do cooperativismo ele também é a especialização, a partir do momento em que ele pega profissionais de uma mesma área e que esses profissionais vão atuar em prol de melhorias para aquela classe, para aqueles profissionais que se reuniram de forma associativa. O grande problema é que nenhum gestor, nenhuma gestão que contrata cooperativas através de procedimentos licitatórios, ela enxerga dessa forma. E, gente, aqui vai a minha primeira grande crítica. Eu sou um defensor nato do cooperativismo, luto, continuarei lutando, e eu acho que a gente tem que acabar com esse teatro da terceirização de serviço público, mudando somente o ator do teatro. Nós tínhamos antigamente terceirização através de pessoa física, aí os tribunais de contas e o Ministério Público vieram e disseram: não, isso é bula ao concurso público. Aí o gestor, para mudar, começou a contratar pessoa jurídica, a famosa pejotização, também é uma burla ao concurso público e também é uma burla à terceirização, por que não dizer? E aí nós viemos através do modelo cooperativo. E por que está o grande erro da cooperativa aí? Por que está o grande desvirtuamento na contratação?
Porque o gestor ele não procurava uma cooperativa especializada em profissionais médicos, por exemplo, para que esses profissionais prestassem um serviço de excelência ao município. Ele procurava um empresário que estava sendo alvo de diversas ações civis públicas. O doutor Constantino viveu isso na pele junto comigo, vive até hoje, né, doutor Constantino? E aí, a partir daí, o gestor chamava esse empresário, que muitas das vezes era um cara que bancou a campanha, que muitas das vezes era um cara que efetivamente ajudou, entre aspas, ali o político a se eleger, e dizia, olha, monte uma cooperativa aqui que eu vou contratar a cooperativa por serviço tal. E aí contratava do gari da cidade até o médico que atuava na especialidade de psiquiatria, por exemplo. Então, gente, é difícil querermos implementar uma mudança, queremos trazer uma solução para o nosso país. E aqui eu vou me justificar, até porque eu falo tanto do Serviço Público de Saúde. Eu atuo desde 2003 nesse ramo. É um ramo que eu sou aficionado, que eu sou apaixonado, e que eu acho que a gente precisa, é muito fácil para nós que temos um plano de saúde, que temos uma condição melhor, poder simplesmente abdicarmos de um serviço público de saúde de qualidade. Mas aqui na Bahia nós temos 400 e poucos municípios e a gente observa que você pode ter o melhor plano do mundo, você vai ser atendido pelo SUS no primeiro momento, não tem jeito. Então, toda a população precisa, e a Constituição estabelece isso, que o serviço público de saúde seja de qualidade. O serviço público de saúde não pode ser um subterfúgio para o gestor tirar do colo dele o problema da saúde, fazer política, tocar outras ações e simplesmente deixar que o serviço público seja terceirizado de qualquer forma e que ele contrate de forma irregular. Então, o primeiro desvirtuamento na terceirização, ele já parte da gestão pública que não sabe como contratar ou não quer contratar da forma correta. E é preciso que haja, até mesmo por parte desses órgãos fiscalizatórios, uma atuação mais objetiva nesse sentido. Me recordo quantas vezes eu tentei, enquanto presidente de comissão de direito cooperativo, fazer uma reunião conjunta, fazer uma recomendação conjunta pelo MPT, pelo MPF, pelo MPE e até pelos tribunais de conta, no sentido de que essa recomendação viesse orientar os gestores a contratar. É muito mais fácil, eu digo que traz muito menos trabalho e mais efetividade quando esses órgãos ministeriais e quando esses órgãos fiscalizatórios atuam especificamente no trabalho preventivo. Essa recomendação não é uma recomendação, olha, não contrate cooperativa, não terceirize através de cooperativa. Não, gente, você quer contratar, a forma correta é essa. Vamos buscar uma solução, vamos buscar um caminho. Porque é muito fácil para quem está do lado de cá simplesmente entender que o gestor tem que fazer concurso público e ele se sujeita à lei de responsabilidade fiscal, ele se sujeita a questões orçamentárias. Vamos lá, um exemplo prático agora do dia a dia, nós estamos vivendo. O governo federal, vivemos anos atrás, e eu vou trazer um exemplo agora. Anos atrás, o governo trouxe o sistema Mais Médicos. O que é que consistiu o Mais Médicos? Eles tiravam o repasse federal para os entes municipais, pagavam 10 mil ao governo de Cuba, e o governo de Cuba disponibilizava um médico que ganhava 1.500 desses 10 mil e que o município bancava moradia, transporte e alimentação. Então, saía mais caro para o município. E o município deixou de receber uma verba carimbada, uma verba específica, uma verba efetivamente direcionada para um programa específico. Então, como é que se faz concurso público ao médico do Programa de Saúde da Família, quando você tem um programa, como o próprio nome já diz, que ele tem tempo de validade, pode ser prorrogado ou não, mas ele não é ad eterno e não é uma determinação, como, por exemplo, olha, eu necessito aqui de um médico clínico para cuidar do hospital tal, para cuidar e tal. Então, são verbas carimbadas, são verbas efetivamente direcionadas e que o gestor, às vezes, não pode dispensá-las, nem muito menos utilizá-las para outra função. O fato é que nós temos, por exemplo, transporte escolar. O governo federal tem diversos programas, às vezes doa ônibus, doa equipamentos, mas muitas das vezes o município precisa contratar veículos com motorista. E por que não contratar da cooperativa e unificar e trazer um exemplo? Eu tenho um exemplo muito bom aqui da Bahia, que é o exemplo, efetivamente, de uma cooperativa que presta serviço num grande município aqui da Bahia há anos,
e que era um município que era quanto mais em ter problemas no serviço de prestação de serviço de transporte escolar, o Ministério Público interviu à época no sentido de buscar uma solução e sugeriu, inclusive, a contratação, porque essa cooperativa reuniu os motoristas daquele município, 152 à época, e os cooperados foram todos para a licitação e ganharam, estão há anos prestando serviço lá no município, através de regulados processos licitatórios. Então, foi uma recomendação do próprio Ministério Público, no sentido de dizer assim, olha, gente, ao invés de estarem vindo empresas de fora para poderem efetivamente estarem aqui no município, vindo sob o pretexto de prestar um serviço, desviar dinheiro, porque na prática a gente tem 3 grandes formas de desvio de dinheiro na administração pública: saúde pública, transporte escolar e lixo. Saúde e transporte escolar, a competência é federal, porque vem de verba federal. E lixo, a competência estadual. Então, você tem o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estadual, dos respectivos municípios do Distrito Federal, tendo um grande problema, que é o desvio de finalidade dessa prestação. E aqui, gente, eu não estou nem falando do desvio de finalidade, eu estou falando da desvirtuação, do desvirtuamento em relação à contratação cooperativa, porque o que a gente precisa entender é que a cooperativa não é a única, sobretudo a cooperativa de trabalho, não é a única forma de trabalho, mas é a mais eficaz dentro de uma lógica que a gente está tendo de crise nas relações de trabalho. É uma crise que vem há alguns anos, aí, há algum tempo. É muito mais fácil você ter um veículo, você prestar um serviço de transporte escolar para o município, do que a empresa comprar 10 veículos, chega lá no município, dizer vou botar ABC, ou então essa empresa chegar e dizer assim, eu queria pegar o agente político tal aqui, e ele indica um motorista, ele indica um carro. Gente, a gente tem que acabar com essa lógica de discricionariedade. O serviço público tem atos vinculados, e esse ato de terceirização é um ato que deve ser vinculado a um procedimento licitatório, que deve acabar com a lógica do subjetivismo e tratar a coisa pública com uma certa autonomia, com uma certa independência. E as cooperativas sofrem na pele o fato desse desconhecimento da gestão ou falta de interesse em agir corretamente e desse desvirtuamento na contratação. Superado essa questão, até porque nós hoje, senão a gente fica falando só dessa temática, nós temos o segundo ponto, que é a falha na fiscalização do serviço público. Gente, a lei já estabelece, tem que ser criado conselhos municipais, Conselho Municipal de Educação, de Saúde, ele vai avaliar e ele vai fiscalizar não só a prestação de serviço, mas a própria contratação como um todo. Esses institutos, esses conselhos municipais, que deveriam ser criados para fiscalizar, em nome da sociedade, a prestação de serviço, a terceirização de serviço, normalmente são utilizados como barganha política, e são indicações políticas. O sujeito é ligado à gestão, não questiona, não cria problema, aceita tudo do jeito que está. Temos que acabar com essa lógica. Essa falha na questão da fiscalização, seja ela da contratação, seja ela na fiscalização da prestação de serviço, traz uma consequência grave. O prestador de serviço cooperativo ele já começa tendo um grande impedimento na participação. Aqui na Bahia, nós temos diversos procedimentos licitatórios que vedam a participação de cooperativas. E isso acontece por quê? Porque o sujeito já faz errado o procedimento licitatório, já regulamenta uma forma equivocada e errada de fiscalização, e a grande consequência, você sabe qual é nisso tudo, doutor Constantino? A grande consequência é que a cooperativa fica impedida de participar legalmente dos procedimentos licitatórios e fica impedida de prestar um serviço. Olha que incongruência. A cooperativa ela é criada e a Constituição estabelece que ela deve ter apoio, fomento, incentivo, melhor tratamento tributário, e ela deve ter, sobretudo, o livre mercado. Não é porque a cooperativa não possui fins lucrativos que ela não deve gerar lucro. Esse é um grande equívoco. Ela precisa gerar lucro e esse lucro deve ser repartido entre os seus associados. Ela não vai para um dono, ela não vai para um proprietário. E essa lógica, efetivamente, traz um grande prejuízo. Por quê? Porque, além de ser tratada como um patinho feio, a cooperativa já encontra um grande óbice
na própria gestão pública, que deveria, de acordo com a Constituição, fomentar, apoiar, incentivar o cooperativismo. E aí, naquela lógica que eu disse, olha, a minha primeira crítica aqui, simplesmente mudaram agora a lógica e criaram o equivocado entendimento e disseminaram esse entendimento que toda cooperativa é fraudulenta e que toda relação cooperativa, ela efetivamente traz à tona uma relação de desvirtuamento na questão trabalhista, quando não é verdade. A cooperativa, se feita efetivamente da forma correta, se é atuante e se é especificamente tratada da forma correta, ela é o grande mote para mudarmos essa crise nas relações de trabalho que nós temos aí. Nós temos há alguns anos um número que se mantém em torno de 13, 14 milhões de desocupados nos últimos 30 dias. Se a gente levar essa lógica para quem está há mais de 30 dias, a gente vai para 60, 70 milhões de desocupados no país. É claro que a gente tem diversas evoluções, a crise é muito complexa nas relações de trabalho, mas a gente tem, sobretudo, um grande desvirtuamento e um grande impedimento de atuação das cooperativas, seja pelo ente público que não fomenta, que não apoia, que não dá o adequado tratamento tributário, seja pelo ente público que deveria contratar cooperativas para serviços e para fornecimento de materiais e que veda, seja por desconhecimento, seja por má vontade em fazer o correto. Então, nós temos aí dois grandes pontos. Um é o desvirtuamento na contratação, seja ela de serviço, seja ela no fornecimento de materiais. O exemplo claro que eu dou, se a Constituição estabelece que você tem que ter um tratamento diferenciado, fomento e apoio. Gente, nós podemos ter cooperativas no ramo de turismo do município, nós podemos ter cooperativa no ramo de fornecimento de alimentação para as escolas. Olha que situação bacana. Nós temos aqui na Bahia diversas cooperativas de plantadores de morango, de batata, de cebola, de tomate, de abacaxi, de diversas frutas, de diversas verduras, produção de leite, que isso poderia ter sido utilizado pelo gestor público para fornecimento de merenda escolar. Você estaria valorizando o comércio local, os fornecedores locais reunidos em cooperativa, você daria o atendimento e o tratamento que a Constituição possibilita e determina em relação às cooperativas, e você traria um produto de qualidade para o aluno, para o cidadão municipal. Então, efetivamente, a gente tem, eu acho que nesses dois tópicos aí, doutor Constantino, um grande empecilho que é a falta de interesse, que é a falta de ação, que é a falta de fomento, que é a falta de incentivo e que é a falta de apoio, aqui eu não trato nem da questão tributária, dos entes públicos, e que isso poderia ser revertido na forma de contratação. E aqui, gente, eu não estou pedindo nem sugerindo que efetivamente tenhamos algum benefício escuso ou alguma situação, não. É o que a lei determina. Só que, como eu disse, quando há um desvirtuamento na contratação e quando há uma falha na fiscalização, você já cria de logo um óbice para que a cooperativa participe de um procedimento licitatório que efetivamente seja contratada e que efetivamente preste aquele serviço, forneça aquele bem, aquela situação. Então, esses dois pontos, para mim, são muito graves. É preciso que haja realmente uma mudança de lógica. Eu não vou entrar na questão política, eu não vou entrar na questão aqui de dicotomia esquerda-direita. Vou abrir um outro parêntese para dizer que, por exemplo, em 2017, eu tive a grata satisfação de ir a Cuba e eu conheci um modelo cooperativista no regime socialista. Gente, não há mudança alguma. O grande problema é que as pseudo-cooperativas, e aqui eu faço questão de dizer as pseudo-cooperativas, porque são falsas cooperativas que a gente vê atuando, é o que sai na mídia, é o que o judiciário tem conhecimento. Mas as cooperativas de verdade que atuam no dia a dia, a mídia deixa de demonstrar, deixa de fazer propaganda, deixa de apresentar. Isso é muito ruim, porque é muito fácil a gente pegar o histórico da Justiça do Trabalho e dizer assim, olha, nós temos aqui milhares de ações contra cooperativas,
nós temos milhares de reconhecimentos de desvirtuamento nas relações cooperativas. Tranquilo. E as cooperativas que prestam, as famílias que são sustentadas, eu acho que há um déficit de atenção mesmo com relação aos entes públicos. Nós temos, na Lei 12.690, que tinha que se criar um sistema lá de anotação tipo CAGED para as relações de trabalho. Se formos ao IBGE, que é o órgão federal responsável por isso, a gente não encontra quantos cooperados estão prestando serviço no município A, no município B ou no estado. Por quê? Porque sequer há o interesse do ente público, seja ele de que esfera seja, de simplesmente cadastrar esses dados, de trazer à tona esses dados. Então, se não tem interesse em cadastrar o dado, você imagina em fomentar, apoiar, incentivar. E aqui, gente, para arrematar um pouco sobre a situação, eu acho que é válido concluir essa nossa fala tratando do desvirtuamento do Instituto Cooperativo. Gente, eu sou defensor do cooperativismo, eu acho que, ao invés de estarmos aqui criticando, ou muito menos atribuindo essa responsabilidade ao cooperativismo, eu trago aqui uma visão absolutamente diferente. E eu já comecei a falar sobre isso a partir do momento em que eu digo que as falsas cooperativas é que tratam desse desvirtuamento. E muitas das vezes, doutor Constantino, não me vi poucas vezes tendo que enfrentar, tendo que ingressar com mandado de segurança contra procedimentos licitatórios, a partir do momento em que o gestor desvirtua na contratação, desvirtua nas regras de fiscalização, ele simplesmente traz um óbice muito maior e ele, às vezes, conduz que o dirigente de cooperativa, que a Assembleia Geral e que o Conselho de Administração das cooperativas façam alterações estatutárias no sentido de se adequar àquelas exigências que são exigências inócuas, mas exigências que conduzem e tratam especificamente do benefício à administração pública. Eu não afasto a questão do fator príncipe, mas eu entendo perfeitamente e defendo a lógica de que o serviço público continuado, o serviço público essencial, ele precisa trazer à tona que o maior beneficiário é o cidadão. Então, a gestão pública tem que pensar numa contratação, tem que pensar numa fiscalização, em que ela efetivamente vise e busque a lógica de trazer uma melhor prestação ao cidadão, ao munícipe, aquele que efetivamente precisa utilizar daquele serviço. Muitas vezes, participando de audiência, eu disse em juízo, eu disse, o Ministério Público disse assim, é proibido cooperativa, entrava com ação civil pública. Eu disse, olha, gente, se eu fosse gestor um dia, e coisa que eu não tenho a menor pretensão, eu efetivamente faria o seguinte, na primeira notificação que eu recebesse do Ministério Público com relação ao serviço essencial, eu dizia, vamos fazer o seguinte, está aqui nas suas mãos, vamos gerir, veja como é que vocês vão conduzir aí essa terceirização, como é que vocês vão conduzir essa relação. Porque é muito fácil estar do outro lado do balcão dizendo é crime, é ilícito, é violação às relações de trabalho, mas nenhum daqueles ali simplesmente esteve do outro lado lá, na ponta, precisando de um atendimento de um médico daquele, de um serviço que muitas das vezes é prestado sem insumos, sem materiais. E aqui, gente, eu vou me abster de falar, inclusive, das questões dos desvios na saúde, dos desvios no transporte escolar, nos desvios na questão de lixo. Eu estou tratando especificamente da falta de cuidado, da falta de atenção, da falta de boa vontade, da violação direta à Constituição, quando se cria um impeditivo e um óbice à contratação de cooperativa, violando direto e objetivamente a questão do fomento, do apoio, do incentivo ao cooperativismo. Gente, isso é norma constitucional, não precisa de norma complementar para que isso seja feito. A grande desculpa que existe é que é necessário haver uma regulamentação, uma nova complementar que regulamente. Não, é necessário haver boa vontade. Quando se faz com boa vontade, dentro da lógica e dentro da legalidade do direito público, do direito administrativo, o gestor não é responsabilizado. O problema, como eu disse, é que cada um está olhando ali para o seu próprio umbigo e querendo resolver o problema dele. Gente, serviço público continuado
ele não deve ser pensado em 4 anos, e muda a gestão, o cara pega aquele projeto e joga fora porque é uma gestão opositora. Não, é preciso haver um plano plurianual, é preciso haver uma análise, é preciso que os conselhos municipais de saúde, de educação, do cidadão, eles avaliem aquela questão. É preciso uma consulta, é uma coisa, doutor Constantino, que a gente não vê na prática. O senhor sabia que é obrigatório que o Conselho Municipal seja consultado quando há uma licitação para contratação ou terceirização de serviço? Ele precisa se manifestar, é preciso haver uma manifestação. Raras vezes eu vi isso no procedimento licitatório. Isso é péssimo. Então, o que é que acontece? Existe, como eu digo, e aqui sem qualquer direcionamento pessoal aos gestores, mas existe um grande desvirtuamento, porque você pega o sujeito... Gente, é difícil para mim falar nisso, mas a gente vê, inclusive, o desvirtuamento no procedimento de parecer. É claro que o gestor ele tem que se sujeitar a um parecer. Hoje a gente tem visto diversos advogados respondendo o que é um absurdo por licitações e por pareceres em licitações, porque o gestor vem e entende que deve fazer daquele jeito e aí não se sujeita àquele parecer e faz errado. Então, é necessário haver uma lógica e uma construção muito mais ampla. É preciso que a gente entenda que efetivamente as cooperativas de trabalho, as cooperativas prestadoras de serviço, sobretudo no ramo de terceirização, eu até ampliei um pouco mais aqui, falei de fornecimento de serviço, elas agem de uma forma correta. Aqui na Bahia nós temos exemplos, e aí em São Paulo, o doutor Constantino, mais do que eu, sabe quantos exemplos nós temos de cooperativa de profissionais de enfermagem, de médicos especializados, de profissionais que fazem aquele atendimento de domiciliar, né? que atendem com tanta qualidade, com tanta eficiência. Gente, quando a gente diz o seguinte, olha, a cooperativa ela tem um custo menor, não é que haja fraude na relação de trabalho, a relação de emprego ela não é e não será a única. A relação cooperativa, lá voltando à Constituição, ela tem que ter um incentivo, inclusive tributário. Então, não à toa, nós temos no Brasil uma alta incidência de tributos na relação de trabalho, na relação de emprego, sobretudo. Então, a cooperativa ela se torna mais barata, não é porque ela vai fraudar a relação de trabalho, é porque ela deve ter esse incentivo, esse apoio, e esse melhor tratamento tributário, esse tratamento diferenciado. Infelizmente, é mais um grande equívoco que, no geral, as pessoas desvirtuam essa questão e trazem para o lado do desvio, da fraude. Como eu disse, existem inúmeras, milhares de cooperativas sérias que atuam corretamente há anos, que não têm dificuldade. Eu já vi, inclusive, doutor Constantino, e o senhor também aí em São Paulo, eu sei de caso aí, vou evitar citar, de cooperativas sérias e éticas que foram impedidas de atuar porque o órgão ministerial ingressou com ação civil pública e a justiça entendeu que a relação cooperativa era fraudulenta, sem analisar questões específicas. Gente, precisamos acabar. E aqui eu encerro essa primeira fase aí, lembrando o meu saudoso, digo isso porque tem menos de um mês, fiquei muito sentido com a passagem dele, mas meu saudoso padrinho, Raimundo Antônio Carneiro Pinto, que ele dizia o seguinte: o grande problema da cooperativa é um princípio prévio e equivocado de que ela é fraudulenta e de que ela é ilícita. Gente, a gente precisa acabar com essa lógica. É um grande desafio, doutor Constantino, o senhor voltar à presidência aí, conte comigo sempre que possível, no sentido de combater esse grave equívoco no que tange às cooperativas. Precisamos fomentar e desenvolver. E eu encerro dizendo que entendo que a cooperativa não é o único, mas é, sim, a melhor forma de relação de trabalho. Digo isso, primeiro, porque tenho orgulho de nunca ter sido empregado seletista na vida, de ser um profissional autônomo. Eu tenho diversos prestadores e empregados, eu já cheguei a ter 10 empregados entre minha vida pessoal e profissional, e hoje eu optei em reduzir o máximo por conta de toda a despesa que a gente tem com o empregado
e de toda circunstância negativa. E hoje as pessoas que trabalham comigo conseguem enxergar que tem uma relação muito melhor sendo prestador de serviço e eles ganham muito mais. O grande mote aí é que a gente não tem sequer uma educação financeira para mostrar que o sujeito vai ganhar mais como autônomo cooperado do que como empregado, porque ele acha que ele deixa de ter 13º, férias, e não é por aí. A gente precisa mudar essa lógica. Fica aí o grande desafio para o senhor, como presidente da comissão, como lutador, realmente, como alguém que está aí no combate diário, de buscar isso aí. Conte com o seu amigo aqui. Oi, Pedro. Queria te agradecer. Realmente, suas palavras trazem clareza para o tema, seu conhecimento faz com que engrandeça a discussão sobre esse tema. O que eu tenho dito sempre é que a gente precisa discutir cooperativa, ensinar cooperativa. A gente está desenvolvendo, junto com a ESA, cursos de cooperativismo, para que a gente possa trazer clareza para esse tema, trazer clareza. E quando a gente fala de cooperativa, mesmo como presidente da comissão, como advogado que atua no segmento e até como cidadão, a gente fala da cooperativa que realmente é a cooperativa verdadeira, vamos usar esse termo, a cooperativa de verdade, aquela que agrega pessoas em prol do bem comum. A gente teve alguns comentários aqui ao longo da sua apresentação, questionando as cooperativas que têm dono, as cooperativas que levaram a essa perseguição. Essas cooperativas, não só a comissão, eu, você e tantos outros que atuam no cooperativismo, elas têm que ser fiscalizadas e punidas. O que a gente defende é a verdadeira cooperativa, aquela que realmente consegue fazer justiça social, consegue fazer a redistribuição de renda. É para essa cooperativa que a gente trabalha, é para essa cooperativa e para esse cooperativismo que a gente sai em defesa. É o cooperativismo verdadeiro e puro que consegue fazer justiça social e que realmente, na minha opinião, é o melhor modelo de relação entre as pessoas. Doutor Constantino, me permita um adendo aí, eu não estou no júri para interpelar, nem a temática, mas o senhor tocou num ponto importante e uma situação que eu esqueci de falar. Infelizmente, nós temos no país um órgão que é o sistema SESCOP e o sistema OCB. E eu sou um crítico, quanto mais, desse sistema e desse modelo, porque a cooperativa de trabalho ela é tida como um patinho feio, porque ela não traz rentabilidade como a cooperativa de crédito e porque ela traz uma série de problemas. E, de uma forma muito fácil, o sistema OCB e o sistema SESCOP, ele esconde embaixo do tapete esse problema e passa por cima. Mas é preciso trazer à tona, e o senhor tocou nesse ponto aí, por isso eu pedi um parêntese, essa temática, até mesmo para que possamos corrigir o caminho, corrigir os equívocos e afastar do nosso dia a dia essas falsas cooperativas. Era só esse adendo aí que eu queria fazer. Não, tranquilo. Aproveitando, Pedro, eu queria te passar uma pergunta com relação aos editais que proíbem a participação de cooperativa. Qual é a medida? O que se deve fazer? Mandado de segurança seria possível? Porque há ainda alguns editais que proíbem a participação de cooperativa. Eu já emendo uma outra pergunta a essa. Há alguma legislação que proíba a participação de cooperativas em licitações? Olha, a gente tem conhecimento de legislações estaduais que proíbam, mas eu entendo que isso há uma inconstitucionalidade grande nessa legislação. Respondida essa segunda, eu volto para a primeira. Eu sempre sugiro aos nossos constituintes e clientes, quando nos procuram com uma situação dessa, ou quando a gente já presta uma consultoria, que eles ingressem com a impugnação administrativa, que normalmente é negada, até por falta de conhecimento e de fundamentação da equipe de licitação. Gente, eu quero até registrar aqui, eu estou falando dessa forma, mas eu sou pregoeiro, concurso do Estado da Bahia, eu já fui presidente de comissão, eu sou especialista em direito público, eu atuo nesse ramo há alguns anos. Então, eu falo com propriedade de quem viveu do lado de lá e de quem escolheu estar do lado de cá, questionando essa lógica.
Então, eu entendo que o primeiro passo é ingressar com uma impugnação administrativa. Qualquer um tem o direito, seja ele licitante ou não, de fazer questionamentos ou de ingressar com impugnação nos procedimentos. Respondido negativamente ou não respondido, que é o que normalmente acontece, é muito comum que os membros de comissão, o presidente ou o pregoeiro, deixem para decidir na hora da licitação e não respondam. Então, superado isso, ingressa e maneja com mandado de segurança, que é a ação para quem tem direito líquido e certo violado. A própria administração federal tem uma normativa, que é a Instrução 05 de 2017, que ela traz um tópico específico da possibilidade de contratação e de algumas orientações. Eu, pessoalmente, entendo e defendo que aquelas orientações estão equivocadas em alguns pontos e que precisam ser rediscutidas, mas não há interesse político, nem muito menos interesse dos órgãos fiscalizatórios, nem muito menos, seja ele ministeriais ou tribunais de conta, em poder discutir essa temática. O TCU, em algum momento, teve uma súmula que vedou a participação, que impedia de alguma forma. Hoje, o que a gente vê objetivamente é que essa instrução e que essas normas venham sendo utilizadas desvirtuadamente por entes municipais e estaduais que desconhecem especificamente o que é cooperativismo e como deve funcionar. Há exigências, por exemplo, que dizem o seguinte, que a cooperativa deve ter uma autorização de todos os cooperados que vão prestar o serviço para que a cooperativa possa contratar. Gente, a Lei 5764 de 71 já diz que a Assembleia Geral é soberana. Então, não há necessidade de que os prestadores façam uma nova declaração, eles já autorizam na fundação da cooperativa ou na sua alteração que preste aquele serviço. E a contabilidade vai e lança no CNAE. Então, além de inócua, ela, às vezes, impede a participação da cooperativa. Então, normalmente, o gestor e a Assembleia Geral é obrigada a adequar a essas exigências inócuas e restritivas. Perfeito, tá? Acho que está claro, eu compactuo dessa sua colocação e realmente a gente tem que se levantar contra órgãos públicos que tentam impedir a participação das cooperativas nas licitações. Não há nenhum impedimento pela Constituição, não há nenhum impedimento que as cooperativas participem das licitações. Então, eu entendo que essas legislações, tanto estaduais como municipais, pareceres de procuradoria, parecer do Tribunal de Contas, do município, do Estado, da União, eles agem em afronte à Constituição e devem ser combatidos. Então, para nós que atuamos no cooperativismo, qualquer ataque à cooperativa e ao sistema cooperativista tem que ser enfrentado, para que a gente possa fazer com que esse sistema subsista e cresça e realmente atinja patamares de outros países, onde o cooperativismo é tão defendido, difundido e protegido. E aqui a gente, fazendo até um meia-culpa em nome das cooperativas, a gente sabe, como foi comentado no chat, inclusive, a gente sabe que o sistema cooperativista foi utilizado de maneira equivocada. A gente sabe que muitas cooperativas têm donos, mas a gente não pode tomar isso como regra e utilizar isso para prejudicar a atuação das cooperativas verdadeiras, que trazem os princípios do cooperativismo e que efetivamente buscam essa questão da redistribuição de renda, da facilidade de acesso, que atuam na educação dos seus cooperados, então, que atuam e interferem na comunidade onde estão instaladas. Então, o lado positivo do cooperativismo não pode se deixar levar por essa realmente utilização equivocada. Então, acho que o recado fica para que nós todos juntos, e a Comissão de Cooperativismo da OAB São Paulo está totalmente à disposição, sempre que vocês verificarem qualquer afronta a essa permissão de participação das cooperativas na terceirização de serviços públicos, comuniquem à comissão através do site da OAB, e a gente vai tomar providências tentando trazer de volta o respeito que jamais deveria ter sido perdido pelas cooperativas. Eu queria te agradecer, Pedro, a gente está chegando aqui ao final, eu queria te agradecer imensamente pela sua explanação, pela sua palestra, dizer que eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa,
respeito demais o profissional Pedro Henrique Duarte, que se dedica ao estudo do cooperativismo, se dedica às questões de direito público e que, inclusive, foi o advogado da primeira delação de uma desembargadora no nosso país. Parabéns por atuar de forma tão combativa e não se apequenar diante das tantas agruras da nossa profissão. Queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Quem precisar de certificado, consta aí no chat como é que faz para solicitar. Agradecer a Danila que toma conta lá da Secretaria das Comissões, que gerencia todo o apoio à Secretaria das Comissões, que tem nos dado todo o acesso, não só à Comissão do Cooperativismo, mas todas as demais comissões da OAB, e faz um trabalho brilhante de gestão. Sem a Danila e sem as meninas que estão lá com ela, a gente não estaria aqui hoje, as comissões não existiriam e não teriam a gestão e o controle que elas têm. Então, fica aqui o meu agradecimento especial à Danila. Muito obrigado a vocês. A gente pretende fazer esse tipo de evento, palestras rápidas, com mais constância ao longo da gestão e também criar outros canais para que vocês possam ter acesso ao trabalho da Comissão de Cooperativismo da OAB São Paulo. A gente já está trabalhando em parceria com o Ronaldo Gáudio, que voltou a presidir a Comissão de Cooperativismo da OAB Rio de Janeiro. O Pedro é o nosso parceiro incansável. Ele disse que não quis assumir a presidência aí da comissão pelo 4º mandato, pela 4ª gestão, e eu sei que realmente foi isso, por compromissos profissionais, mas o Pedro também é um dos nossos parceiros. Contem com a comissão, agradeço a todos, boa noite e passo a palavra para que o Pedro, em homenagem singela minha a ele, faça o encerramento da nossa palestra. A palavra é sua e você encerra, então, a nossa palestra. Queria fazer só um adendo que me lembrei agora. Você foi o primeiro convidado do programa Direito em Pauta. E você está sendo o primeiro convidado do nosso primeiro evento da Comissão de Cooperativismo. Muito obrigado. Eu vou até quebrar um pouco o protocolo e lhe chamar de Tino, como sempre lhe chamo, pela relação de amizade que temos, mas eu quero deixar registrado aqui que o doutor Constantino, como eu disse no início da minha fala, foi quem me acolheu no cooperativismo e na instituição cooperativismo dentro da OAB. Nós, aqui na Bahia, tivemos grandes empecilhos e grandes óbices, no sentido de que a gente nunca teve um apoio efetivo da OCEB e do Sescop Bahia. Então, isso fez com que, após uma estadia aí em São Paulo, e em conversa longa com o doutor Constantino, que me apresentou a Gáudio, que é um grande amigo também, lutador incansável, presidente do IBECOP, amigo em comum nosso, e eu voltei à Bahia e consegui convencer o Conselho Estadual da OAB a criar, por unanimidade, a Comissão de Direito Cooperativo da OAB Bahia. Mas o grande legado que eu acho que a gente deixa aí enquanto instituição, enquanto não só advogado atuante, mas advogado presidindo a comissão, é que a gente precisa trazer para os nossos colegas que o direito cooperativo é um ramo tão importante quanto outros. É uma possibilidade até mesmo de abertura de campo para o advogado que está sofrendo na pele aí a crise, seja ela por conta da pandemia, seja ela por conta das relações de trabalho, seja ela por conta da robotização na advocacia, no judiciário, seja ela por conta da ausência efetiva de atenção do judiciário em relação ao advogado. Mas eu acho que o grande legado é o seguinte, é dizer Rui Barbosa, não é dado direito ao advogado de ser covarde. E o professor Luiz Viana, grande amigo, foi vice-presidente da OAB Federal, presidente aqui da Bahia e hoje conselheiro federal, ele sempre trata que o advogado não pode ser covarde, e realmente não pode ser covarde. Eu venho de uma advocacia combativa, não à toa, como eu disse, atuo na advocacia penal, no direito administrativo público e no cooperativismo. Então, doutor Constantino, eu acho que o grande legado que a gente pode deixar é que é preciso que os profissionais, os colegas nossos, tenham conhecimento técnico,
estudem mais, que possamos fazer junto à ESA cursos, junto às universidades, que possamos, junto à Comissão Federal, também trabalhar no sentido de criar essa matéria como integrante do currículo do curso de Direito. Eu acho que o grande legado que a gente precisa deixar aí é o ensinamento e o combate, não pelo simples combate, mas o combate baseado em normas constitucionais, em normas legais, e, sobretudo, nas garantias constitucionais inerentes ao cooperativismo. Então, é difícil você ser combativo, é difícil você enfrentar instituições, é difícil você enfrentar um preconceito enraizado aí na sociedade, no judiciário, nos órgãos de fiscalização e controle, mas é preciso que o advogado tenha esse perfil realmente combativo. E, como eu disse, não é aquele combate pelo simples e mero combate da advocacia, da defesa, aquela coisa apaixonada, é o combate técnico, é o combate mais especializado. Eu digo isso, inclusive, em relação à colaboração premiada. A defesa técnica penal hoje, processual penal, ela é muito mais específica, ela demanda do advogado um trabalho muito mais complexo, as provas estão mais detalhadas. E no direito administrativo também, as coisas estão evoluindo. Se a gente deixar correr solto essa sangria dos órgãos de fiscalização de vedar e proibir a participação cooperativa, a gente vai impedir aqui no país um grande modelo, um grande sistema que vai possibilitar, inclusive, a redução significativa dessa crise na relação de emprego, de trabalho, e nessa crise no quantitativo de desocupados. Infelizmente, nada na vida vem com muita facilidade nem com muita tranquilidade, mas eu posso dizer que, até pelo meu perfil, pelo amor ao debate e à profissão, continuarei lutando, continuarei contando com os amigos e profissionais combativos, como o doutor Constantino, como o doutor Ronaldo Gáudio, como o Rodrigo, lá de Minas, que também é um sujeito combativo, um sujeito que presidiu a comissão, como o Ítalo, que atuou na época, foi contemporâneo nosso na comissão do Distrito Federal, mas, infelizmente, muitos largam e abandonam pelo caminho. E o que eu quero deixar aí, até de pedido, doutor Constantino, é que o senhor não abandone, não, que continuemos lutando pelo bom e verdadeiro cooperativismo e que continuemos combatendo efetivamente essas sócias cooperativas e esse grande e irrestrito conceito prévio equivocado, enraizado aí na sociedade, contra as cooperativas. Eu acho um modelo maravilhoso. Temos, inclusive, grandes escritores nacionais, seja no ramo de economia, Diva Benevides Pinho, por exemplo, já escrevia em 1962 sobre cooperativismo. Então, que possamos realmente combater essas fraudes, que possamos combater esses equívocos no desvirtuamento da contratação e da fiscalização, e que possamos trazer o verdadeiro espaço e conquistar o verdadeiro espaço do cooperativismo garantido pela Constituição. Eu acho que o grande legado que a gente pode deixar enquanto dirigente, enquanto advogado, enquanto ser humano, enquanto cidadão, é isso aí. É a gente buscar deixar algo de bom para nossos filhos, netos, para os que vêm lá na frente. Estamos aqui combatendo o bom combate e continuaremos. Forte abraço, meu amigo. Em breve estarei aí em sua terra lhe dando um abraço pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela honra de ser o primeiro palestrante, assim como fui no seu evento semanal. E sempre que precisar, seu amigo está aqui às ordens e à sua disposição, você sabe disso. Grande abraço, forte abraço a todos aí, obrigado pela audiência. Perfeito, é isso. Então, a gente dá por encerrado esse evento, a palestra, desejando a todos uma boa noite. Se cuidem e semana que vem ou daqui a alguns dias a gente tem mais. Boa noite a todos. Boa noite.